Porque, por exemplo, às vezes você termina um relacionamento, e aí você termina um relacionamento com aquela sensação de culpa, ou você termina um relacionamento e sai amaldiçoado do relacionamento, a pessoa fala, você nunca vai arrumar uma pessoa tão boa quanto eu, por exemplo. E aí você não consegue ter outro relacionamento depois. Fica aquela marca de saudade. Saudade, quando eu falo saudade, não é saudade no sentido de eu quero viver exatamente aquilo de volta. É aquela marca de algo em suspenso. Atenção que isso é muito importante. Relacionamentos em suspenso impedem você de evoluir nos seus sonhos. Quando você tem um relacionamento com um trabalho antigo em suspenso, ou seja, algo que você sente que não foi fechado ali, que não foi solto ali, isso impede você de crescer profissionalmente, por exemplo, de se entregar profissionalmente para um crescimento, para uma empresa nova, para vínculos e relacionamentos novos. Quando você tem um relacionamento amoroso no passado que está em suspenso, ou seja, que algo ali traz esse sentimento de não finalizado, de não completo, aquilo impede você de se abrir para novos relacionamentos, porque aquilo é o seu cérebro dizendo, eu preciso finalizar aquilo, eu preciso chegar numa conclusão. Eu ainda tenho aquela janela aberta, então eu preciso fechar aquilo para seguir em frente. Só que para fechar aquilo, precisa de saudade, ó, precisa de aceitação e desapego. E como que a gente faz essa aceitação e desapego, né? A gente ensina muito que o estado eu superior é o estado virtuoso, ou seja, o seu ego, ele não atinge, por uma questão vibracional, ele não atinge olhar para o outro. Do ponto de vista que o seu ego, ele é formatado, criado, produzido para fazer com que você seja o, aspas, Deus substituto. Então você só olha para você. O umbigo do mundo. O umbigo do mundo, é o Deus substituto. Eu sou o Deus do universo e todo mundo me serve. Atração e rejeição do ego, né? Atração, eu quero porque quem manda sou eu e eu controlo todo mundo porque quem manda sou eu. E rejeição eu não aceito que isso aconteceu e quem manda sou eu e eu não aceito. Ó, a NN tá rindo aqui, ó. Isso, esses são os impulsos naturais do ego. Então o ego, ele é projetado para olhar somente para si, né? Então quando você vai tentar falar com uma outra pessoa, você tá pensando o que essa pessoa pensa de mim, como que eu faço para essa pessoa me admirar mais, como que eu faço para essa pessoa me achar mais interessante, como que eu faço para essa pessoa me amar, porque é o impulso natural do ego, ele tá preocupado consigo. Só que qual que é o ponto do eu superior? O eu superior é aquele que transcende a individualidade, ou seja, ele está num estado de unicidade, de união com o todo. Não está preocupado com você especificamente, mas com a vida inteira, com todas as pessoas, com todos os seres que existem. E é por isso que, para conseguir entrar em um estado de aceitação e desapego, a gente precisa estar em um estado eu superior, para que a gente consiga perceber também qual é o ponto de vista do outro. Por que aquilo ficou suspenso também em relação ao outro? Porque às vezes a gente termina um relacionamento e a gente termina aquele relacionamento com culpa. Só que a gente não consegue entender essa culpa muito bem. É como se a gente corrigisse a culpa, no sentido de não, mas eu não fiz nada de errado. Só que o outro espera uma compensação nossa. O outro espera que a gente o pague de alguma forma. Então, essa energia do outro chega no nosso campo. Então, muitas vezes, esses lugares, empregos, relacionamentos em suspenso não tem a ver com você ativamente. Não quer dizer que eu quero, por exemplo, eu quero me vingar, eu quero que fulano me compense. Ou que você quer retornar aquela relação, ou retornar aquele trabalho. Exato, quer dizer que talvez a outra pessoa queira isso de mim. E você... Eita, você ouviu? Acho que um bicho pousou em mim aqui. Mas talvez signifique que o outro espera de você uma compensação. E a energia atrelada de todos os indivíduos faz com que chegue no seu campo essa necessidade de voltar lá para refazer alguma coisa. Então, tipo, se eu voltar lá, eu vou, sei lá, agir diferente. Se eu voltar lá, eu vou valorizar mais. Se eu vou voltar lá, eu vou corrigir alguma coisa. Se eu voltar com fulano, eu vou falar para ele que ele era incrível. Coisas desse tipo, sabe? Então, você entendendo o contexto inteiro de o porquê que talvez você esteja com essa janela aberta de relacionamentos e situações em suspenso, inclusive com você mesmo, e consiga entender virtuosamente, que é a vibração do eu superior, é a energia de virtudes, virtuosamente, qual é a porção de aceitação que precisa.
a porção de desapego que precisa, né? Aqui, a Virgínia colocou. São condições do ego. Ele sempre cria obstáculos para encontrar a felicidade. Sim. Comentem aí, pessoal, se vocês estão reconhecendo em algum nível em vocês esses aspectos da necessidade de literalmente concluir um eu do passado, aceitando, liberando, né, desapegando-se, para se abrir para um novo eu. A gente trouxe alguns exemplos, né? Eu falei de mim, a Aline falou dela, a gente falou da moça famosa que a Aline falou, né? Tem a N.M que falou aqui, ó, que ela sente saudade das tarefas, provavelmente do trabalho anterior, mas algumas pessoas lá para elas são tóxicas, muito competitivas, né? Então, talvez trazer um pouco para você aquilo que era de interessante, que eram as tarefas, só que você trazendo para si mesma essas tarefas, né? E um ambiente completamente diferente, que é aquilo que eu falei, trazer aquilo que serve, manter aquilo que serve e se desapegar daquilo que não serve, daquilo que é nocivo para você ou que era para as pessoas que estão à sua volta, né? E entrando em estado eu superior, porque lembra, seu eu superior é você, não é um espírito, não é um anjo, não é um mentor, não é uma entidade externa, é você mesma, só que você em consciência maior, em consciência de que faz parte do todo, de que tudo é unidade. Sim. E a partir desse lugar, em consciência eu superior, mais facilmente você consegue se desvincular, muitas vezes, daquilo que ainda te aprisionava, vamos dizer assim, num pensamento de eu vou me vingar naquele lugar, ou eu vou fazer melhor, eu vou retornar e mostrar como eu estou melhor, eu vou mostrar como eu estou diferente. E aí é o ego, né? Vou mostrar como eu. Eu quero reconhecimento. Né? Que aqui, ó, é o famoso esse. Mas o lugar do eu superior, ele é importante porque, através do seu próprio eu superior, é quando você consegue genuinamente perdoar. É quando você consegue olhar para o outro lado, para a situação, com compaixão. E olhar com compaixão significa ter o profundo entendimento de que as pessoas ali estavam fazendo o melhor que elas podiam. Só que também é um lugar de autorresponsabilidade, de entender o que foi que você também cocriou junto com aquelas pessoas. Porque se caiu no seu colo, é seu. O que isso significa? Se eu tenho um chefe abusivo, e ele é abusivo comigo, caiu no meu colo, é meu também. Então, por que eu cocriei, eu como arquiteta da minha realidade, por que eu cocriei essa realidade de ter um chefe abusivo, por exemplo? Então, por que eu preciso de um chefe abusivo para conseguir evoluir em algum aspecto? Então, esse é o ponto-chave que desbloqueia a situação e que fecha a janela para que você siga em frente. O profundo entendimento compassivo e autorresponsável. O porquê que eu cocriei essa situação. Então, se você, no meu caso, né, eu saí da Ford e fui viver em alguns lugares que não eram tão bons quanto na minha cabeça, a Ford era. Só que por que eu precisava, nesses outros lugares, relacionamentos que talvez não fossem tão interessantes? Por que eu cocriei aquela realidade? É um lugar de você se colocar como co-criador da sua realidade de forma consciente. O seu eu superior não é uma vítima, não existe vítima, na verdade. Então, quando a gente sai da vibração de que talvez a possibilidade de sermos vítimas das situações, a gente começa a se colocar num lugar eu superior. Ou seja, eu sou arquiteta da minha realidade, eu sou inteligente o suficiente para não cocriar uma realidade que é dolorosa desnecessariamente, um sofrimento desnecessário, que vai ser um gasto de energia, um atraso de evolução à toa. Então, eu como eu superior sou inteligente o suficiente para não cocriar uma realidade para mim que seja excessivamente pesada, mas que também não seja leve demais para que eu ignore. Ou seja, eu vou cocriar, e todos nós fazemos isso, nós vamos cocriar problemas na medida exata do nosso impacto. Ou seja, não é leve demais, de forma que eu simplesmente passe batido, mas também não é grave demais que eu não dê conta de lidar com aquilo. Então, você se colocando no seu estado eu superior é quando você começa a questionar e a perceber e a ter essa intuição de uma forma mais clara, com clareza. Por que eu cocriei isso para mim? Por que eu fiz essa transição, talvez? Por que, sei lá, se a pessoa ela tinha um peso X e ela começou a ter um peso Y, sei lá, engordou 10 quilos. E aí ela não ajusta o guarda-roupa porque fica meses e meses e meses com a ideia de que vai voltar. Por que eu, no caso, né, da pessoa, se ela precisa se perguntar, por que eu cocriei essa realidade?
Que é o que o Júlio César colocou aqui, ó. Hoje me pergunto por que cocrio situações em minha vida e o que me vem trazendo de aprendizagem. É isso aí. Essa é a vibração do É a eu pergunta superior, certa. que é a vibração que sai e tira você da Da vítima. Tira você da irresponsabilidade, da imaturidade, do estado de uma criança imatura que não sabe lidar com as situações. Né? E você se coloca naquele lugar de alguma coisa muito cara eu estava aprendendo nessa situação que eu precisei cocriar para mim algo tão doloroso, por exemplo. Estava aprendendo ou vai aprender, como um chamado de aprendizado para si, né?